A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos aí do Facebook. Meus queridos amados irmãos, estou fazendo essa live para a nossa edificação espiritual, para o nosso relevo espiritual. E antes de entrarmos aqui na palavra, eu quero mandar aí um alô para todos os inscritos aí do YouTube. Que Deus continue abençoando os irmãos, porque os irmãos já são abençoados. E para nós darmos início a essa live, eu quero começar essa live fazendo uma oração, né? O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ora sem cessar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo quanto pedirdes na oração, crendo recebereis. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, recebereis, batei, abre-se-vos-á, buscar, encontrarei, pois quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Sendo assim, oremos. Eterno Deus, soberano de Israel, toma em primeiro lugar, toma direção, toma primazia aqui nessa live, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu eterno nome. Ó Santo de Israel, que eu desapareça, que teu Espírito Santo apareça, que o Senhor possa falar com o teu povo de uma forma poderosa por intermédio da tua palavra, pois o que eu vou falar aqui é a tua palavra. Espírito Santo, toma a direção dessa live para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Eu oro nesse momento, Deus, pelas vidas que estão nos hospitais, enfermas, doentes, pelas vidas que estão com câncer, as vidas, meu Pai, que estão com diabetes, HIV, coronavírus e outras doenças incuráveis. Meu Deus, cura, meu Deus, liberta, tenha misericórdia dessas vidas, alcança elas com cura. Tua palavra diz, carta do apóstolo Paulo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo disse, quero que ore por todos os homens, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Então nós temos que orar por todos, porque esse é o teu mandamento, orar um pelos outros, então nós temos que orar. Ó Deus, visita agora para os hospitais, os enfermos, doentes, vai curando, tenha misericórdia. Eu quero te apresentar esse irmão, essa irmã também que está com câncer, que se encontra, Pai, enfermo, doente, com coronavírus e outras doenças incuráveis. Meu Deus, cura, faz segundo a tua vontade, faz segundo o teu querer, porque foi isso que Jesus Cristo ensinou para seu discípulo. Aleluia, que a vontade dele tem que prevalecer. Então, Senhor, faz segundo a tua vontade. Eu te peço, ó Deus, a minha vontade é que o Senhor cure, que o Senhor faça o milagre, mas faz segundo a tua vontade, não a minha vontade. Que tudo seja conforme segundo a tua vontade, Senhor. Ó Deus, também oro nesse momento por essa mãe de família, por esse pai de família que não tem alimento para se alimentar em casa, para comer. Vai visitando, supre suas necessidades. Ah, Senhor, cria uma situação em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tende misericórdia, alcança eles, meu Pai, com as tuas mãos, com tua bênção nessa noite. Eu oro por esse irmão, meu Pai, por essa irmã, Senhor, que se conta, Pai, com depressão, triste, angustiado. Meu Deus, cura, meu Deus, liberta. Meu Deus, dá alegria para esse irmão, dá alegria para essa irmã, tenha misericórdia. Eu oro também nesse momento, Deus amado, Deus eterno, por esse irmão, por essa irmã, meu Pai, que quer se entregar, que está pensando, meu Pai, em voltar para o mundo, para o Egito. Senhor, tenha misericórdia, fortaleça espiritualmente na tua presença, afirma seus passos na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma a direção, toma a primazia dessa live, Senhor. Visita agora, meu Deus querido, Deus de Israel, os assaltantes de bancos, traficantes de droga, meu Deus, salva eles, alcança eles com tua graça salvadora, com a libertação, salvação. Eu oro neste momento pelas lésbicas, pelas prostitutas, pelos homossexuais. Ó Deus, alcança eles com tua graça, com tua salvação, com tua libertação. Eu oro também nesse momento, Deus de Israel, por esse bairro onde eu moro. Visita agora, Pai, as vidas com tua graça, com libertação, com salvação.
Tenha misericórdia, meu Senhor. Ó Deus de Israel, toma direção, meu Pai. Visita agora essa irmã que está com a causa na justiça. Meu Deus, para ela, meu Pai, não tem mais jeito, é causa perdida, mas para o Senhor, quando o Senhor entra na causa, o Senhor entra para resolver. Ó Deus, faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, eu te peço nesse momento de oração, que tudo quanto vou falar aqui seja conforme a tua palavra, para a glória, para a honra do nome de Jesus Cristo e para a edificação da tua igreja, para a edificação espiritual do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa oportunidade eu vou ler aqui a palavra de Deus e no livro de 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em nome de Cristo na distinta e progressiva cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta para a igreja que se reunia em nome de Jesus na progressiva cidade de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, impelido, guiado, usado pelo Espírito Santo, ele pegou o pergaminho. O pergaminho era oriundo de pele de cabra, pele de carneiro. O pergaminho provinha, era oriundo da península da Grécia. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo a sua missiva de autoria paulina, de cunho paulino, endereçada à irmandade, aos cristãos que se reunia como igreja na cidade de Corinto. O apóstolo São Paulo disse assim em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E no versículo 15, Paulo disse: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Meus queridos e amados irmãos, nessa passagem, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, para os irmãos da cidade de Corinto, para eles não voltarem a praticar as obras do judaísmo, as obras da lei, as obras da lei de Moisés, as obras da lei mosaica. E observe que o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas o seu sentido foi endurecido.
Porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Paulo estava dizendo para os irmãos de Corinto, que morava na distinta e progressiva cidade de Corinto, que quando as pessoas praticam as obras da lei de Moisés, as pessoas estão levantando o véu de novo. E que véu era esse que o apóstolo Paulo estava falando? Esse véu aqui era o véu que fazia a separação entre Deus e a humanidade. Porque quando Jesus Cristo morreu lá no Gólgota, no madeiro, no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. E uma vez que o véu foi rasgado de alto a baixo, Jesus, ele cumpriu todos os rituais da lei mosaica. Jesus, ele cumpriu na sua carne, na sua morte, toda a lei de Moisés. E depois que Jesus cumpriu como homem toda a lei de Moisés, ele agora, depois que ele cumpriu, ele aboliu. E ele aboliu aonde? Lá na cruz do Calvário. E aí Paulo vem e olha para a irmandade e diz o seguinte para os irmãos que moravam na cidade de Corinto: se vocês de novo voltarem a praticar as obras judaizantes, as obras da lei mosaica, da lei de Moisés, vocês estão levantando o véu de novo, vocês estão costurando o véu de novo, a qual foi rasgado com a morte de Cristo no Calvário. Vocês estão emendando o véu, vocês estão costurando o véu de novo, o qual foi rasgado por Cristo na cruz do Calvário. Meus queridos e amados irmãos, faço questão de dizer-lhes que Paulo, nessa missiva, nessa carta, ele estava dizendo para a irmandade, para os irmãos, que toda vez que um cristão, uma pessoa, ele volta a praticar as obras judaizantes, as obras da lei, ele está levantando um véu entre ele e Deus, mais uma vez, chamado véu da separação. Porque esse véu fazia separação entre Deus e a humanidade. E uma vez que esse véu foi rasgado na cruz, Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. E uma vez que ele nos reconciliou com Deus, ele nos aproximou de Deus. E uma vez que ele nos aproximou de Deus, ele nos deu livre acesso direto, sem nenhum intermediário ou intermediador, para nós falarmos com o Pai, através da sua morte na cruz. Então, quando você pratica as obras da lei de Moisés, você está levantando o véu de novo. E alguns irmãos que se reuniam em nome de Jesus na cidade de Corinto, estavam fazendo isso, exatamente o que Paulo disse aqui. Eles estavam praticando ainda as obras da lei mosaica. Eles estavam praticando as obras da lei de Moisés, porque Paulo recebeu o evangelho da graça por revelação de Jesus Cristo. E na nova aliança, no novo pacto, no novo concerto, a igreja de Cristo é formada agora de judeus e gentios. Judeus e gentios. E alguns que eram da circuncisão, que estava no meio da irmandade na cidade de Corinto, alguns judeus de origem judaica estavam convencendo alguns irmãos gentios para que eles praticassem as obras da lei de Moisés. E alguns judeus também de origem judaica estavam voltando a praticar as obras da lei. Aí Paulo vem aqui e diz para os irmãos: mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar? Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Muitas pessoas ainda estão vivendo na lei. Muitas pessoas ainda estão praticando as obras ritualísticas da lei de Moisés.
Existem pessoas que são religiosas, que não seguem a Cristo, mas seguem Moisés, seguem a religião. E Jesus não tem nada a ver com religião. A religião que inventou foi o homem que inventou a religião. A palavra religião na Vulgata Latina, no plural, recebe o nome de religare, que dá a ideia de ligar de novo. Mas faço questão de dizer-lhes que nenhuma religião liga o homem a Deus. Nenhuma religião na terra tem um poder de salvar o homem, porque a nossa salvação já foi feita na cruz, mas, infelizmente, muitos não abraçam, não tomam posse, não recebem essa tão grande, maravilhosa salvação. Nenhuma religião salva o homem. Tiago, usado pelo Espírito Santo, ele disse, em Tiago capítulo 1, versículo 27, segundo o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu de origem judaica, diz que Tiago era meio-irmão de Jesus. E esse Tiago aqui, usado pelo Espírito de Deus, ele escreveu a sua carta para os irmãos que estavam dispersos. Esses irmãos foram dispersos durante a morte do irmão Estevão, no livro de Atos, capítulo 8, quando houve uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E uma vez que houve uma grande perseguição sobre a igreja do Senhor em Jerusalém, os irmãos foram dispersos. E esses irmãos que foram dispersos, muitos deles foram habitar em Icônio, outros foram habitar em Antioquia da Síria, e outros foram morar em Antioquia da Pisídia, pois no Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico, existe duas cidades com o nome de Antioquia, a saber, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Mas vem comigo, por favor. Esses irmãos dispersos, eles eram recém-convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles seguiam a religião judaica, eles seguiam o judaísmo, a religião por nome judaísmo. Eles praticavam as obras da lei. E agora, o apóstolo Tiago, usado pelo Espírito do Senhor, ele disse em Tiago capítulo 1, a saber, o versículo de número 27, assim. Ele disse, a verdadeira religião para com Deus, o nosso Pai, é aquela que acode os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e se guarda da corrupção do mundo. Na Bíblia, é a única vez que aparece a palavra religião. É em Tiago capítulo 1, versículo 27. E Tiago disse que a verdadeira religião é aquela que acode, que ajuda os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades, e se guarda do mundo, e se guarda da corrupção do mundo. Mas Jesus não é uma religião. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus de Nazaré, na sua carne, certa feita, disse, em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele disse várias vezes nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quem vem a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele é Deus, ele é o próprio Deus. Então vem comigo, por favor. Jesus não criou religião. Pelo contrário, Jesus veio para nos libertar das mentiras da religiosidade. Jesus veio para nos libertar da religião. Quem criou as religiões foi o homem, porque o homem viu que nas escriturísticas sagradas, nos livros sagrados da Bíblia Sagrada, eles viram a chance de ganhar dinheiro, de conseguir poder, status, fama, glória, glamour. Então os homens criaram a religião. Então existia a religião por nome judaísmo. E esses irmãos, eles eram dessa religião, eles pertenciam à religião por nome judaísmo. E aí Tiago, ele usa o termo religião não para dizer que Deus apoia e aprova a religião. Ele usa o termo religião para dizer
o que é o Evangelho, o que é o espírito do Evangelho, que o Evangelho não é religião, mas o espírito do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o amor. Aí por isso que ele usa a expressão que a verdadeira religião é aquela que ajuda os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, e se guarda da corrupção do mundo. Então, muitos irmãos na distinta cidade de Corinto seguiam apenas uma religião. Não eram cristãos, seguiu ainda as obras da lei, seguiu ainda as obras ritualísticas da lei de Moisés. Aí Paulo disse, toda vez que vocês fazem isso, praticam as obras da lei de Moisés, vocês estão levantando sobre vocês mesmos um véu de novo, a qual foi por Cristo rasgado no Calvário. Vocês estão se distanciando de Deus. E é isso que a religião faz. Ela distancia o homem de Deus, pregando a lei de Moisés, pregando e mandando o povo praticar as obras da lei. Estão afastando um homem de Deus. A religião afasta o ser humano de Cristo, porque eles pregam a lei de Moisés e, além de pregarem, eles mandam o povo praticar as obras da lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolida no madeiro, no Gólgota, na cruz do Calvário. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse para os irmãos, toda vez que vocês levantam ou praticam as obras da lei, vocês estão levantando o véu de novo. O véu que fazia a separação entre a humanidade e Deus. E como é que os irmãos estavam levantando o véu que foi rasgado por Cristo na cruz? Praticando as obras da lei de Moisés. Eles estavam praticando as obras da lei de Moisés. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O que é a lição do Velho Testamento? Ora, muitas pessoas acham que o Velho Testamento começa em Gênesis. Mas o Velho Testamento não começou em Gênesis. O Velho Testamento começou quando Moisés recebeu da mão dos anjos, Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, as tábuas da lei, escrita os 10 mandamentos pelo dedo de Jeová, pelo dedo de Deus. E uma vez que Moisés recebeu as tábuas da lei, das leis morais de Deus para o povo de Israel, o que foi que aconteceu? Ali começou o Velho Testamento. Quando aconteceu isso aqui, ó, Hebreus capítulo de número 9 e o versículo de número 18. O autor aos Hebreus disse assim, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, ou seja, teve que matar um animal e aspergir e derramar o sangue do animal sobre as tábuas da lei. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura, ensopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Moisés pegou o animal, matou o animal, e uma vez que ele matou o animal, ele pegou o sangue do animal e aspergiu, derramou o sangue do animal sobre as tábuas da lei. As tábuas da lei receberam o quê? Sangue do animal. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. As tábuas da lei foi consagrada com sangue. Moisés matou o animal, pegou sangue do animal e aspergiu sobre as tábuas da lei. Ali começou o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele foi consagrado com sangue. Moisés derramou sangue sobre as tábuas da lei, que foi escrita pelo dedo de Deus. Ali começou a velha aliança, o Velho Testamento, o antigo pacto,
Então, existem pessoas que acreditam que o Novo e o Velho Testamento são livros, mas não são livros, são alianças. Antiga aliança é o Velho Testamento e Nova Aliança é o Novo Testamento. Então, os livros apenas testificam isso, porque o povo de Israel já vinham de diversas alianças, era um povo acostumado em fazer alianças através dos profetas de Deus, como Deus fez aliança com Abraão, como Deus fez aliança com Noé, e prometeu para Noé que ia livrar ele e a sua família do dilúvio no período antediluviano. Então, o povo de Israel já vinha de diversas alianças, e Deus, mais uma vez, fez uma aliança com o povo na lei de Moisés. Deus fez uma aliança com o povo. Moisés pegou o animal, matou o animal, pegou o sangue do animal e aspergiu, derramou sobre as tábuas da lei. Ali começou o antigo pacto, a antiga aliança. Assim também como o Novo Testamento, ou a nova aliança, não começa em Mateus. O Novo Testamento, a nova aliança, aconteceu pós-cruz. Foi na cruz do Calvário, quando Jesus derramou até a sua última gota de sangue, que começou o Novo Testamento, ou o Novo Pacto, ou a Nova Aliança. Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo foi taxativo no proferir quando disse: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E Paulo ainda disse, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo estava dizendo, irmãos, quando vocês praticam as obras da lei de Moisés, quando vocês praticam jejuns, quando vocês praticam as obras das leis ritualísticas, quando vocês guardam o sábado, quando vocês praticam a circuncisão, vocês estão levantando o véu de novo, a qual foi por Cristo rasgado no Calvário. Vocês estão dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Vocês estão dizendo que o sacrifício de Jesus, do Filho de Deus, no Calvário foi incompleto. E para completar o sacrifício de Jesus, vocês precisam fazer o quê? Jejum, subir monte, dar dízimo, tudo isso aí era coisa da lei de Moisés. Era ordenanças da lei, era obra da lei. Jesus já cumpriu tudo isso na cruz. Jesus cumpriu a lei de Moisés e todas as suas ordenanças na cruz do Calvário. E depois que ele cumpriu, ele aboliu. Então, Paulo disse, se vocês praticam as obras da lei, vocês estão levantando o véu de novo, o véu da separação. E é justamente isso que as religiões fazem. As religiões separam o homem de Deus, distanciam o homem para bem longe de Deus, pregando Moisés para o povo. E mandando o povo praticar as obras da lei de Moisés. Mas escute, Jesus não é religião. Ele não criou religião. Jesus é Deus. Ele é poderoso. Ele é todo poderoso. Jesus de Nazaré em carne, ele cumpriu todas as obras da lei. E depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, ele disse, vocês agora não precisam cumprir mais nada, que eu já cumpri tudo. Vocês não precisam mais praticar nenhuma obra da lei de Moisés, porque agora eu já aboli, eu rasguei. E nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. Por quê? Porque na lei, o povo de Israel dependia de um sacerdote. O sacerdócio levítico está em vigor, está em evidência. Só os sacerdotes que poderiam entrar no lugar santo, e no lugar por nome Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano que poderia entrar. Só os sacerdotes que tinham acesso para falar com o Pai, para falar com Deus. Só os sacerdotes
que poderiam oferecer sacrifício de animais, de bezerros, de bodes, de bezerras, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Só os sacerdotes que poderiam entrar no santo lugar. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar. Mas depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, depois que ele aboliu a lei de Moisés, nós não precisamos mais de nenhum sacerdote. Por quê? Porque nós não precisamos de nenhum intermediador, de nenhum intermediário, porque através da morte de Jesus no madeiro, no Gólgota, na cruz central, na cruz do Calvário, ele nos deu acesso direto ao Pai. Então, para falar com o Pai, você não precisa de padre. Para falar com o Pai, você não precisa de papa, não precisa de pastor. Na Idade Medieval, na Igreja Católica, os papas, eles diziam que eles eram a autoridade máxima. E até hoje, na Igreja Católica, o Papa é considerado a autoridade máxima. Não só os papas, como os bispos também na Igreja Católica. E como eles se intitulam autoridade máxima, eles ainda pregam a Moisés para o povo. Eles pregam as obras da lei para o povo. E eles ainda praticam o sacerdócio. Uma vez que Cristo aboliu na cruz, eles acreditam que o sacerdócio é perpétuo e que nunca findou o sacerdócio. E os papas diziam, sem nós, o povo não consegue se aproximar de Deus. Os líderes da Igreja Católica ainda dizem hoje que sem eles, o povo não pode se aproximar de Deus. Mas depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele nos deu acesso direto. Então você, para falar com o Pai, meu irmão e minha irmã, você não precisa de pregador, você não precisa de pastor, de conferencista, dos pseudo-bispo e apóstolo. Não precisa, porque você tem acesso direto para falar com o Pai. Você pode falar com o Pai em qualquer lugar, na praia, na escola, em casa, na faculdade, na rua, no seu quarto, como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, para seus discípulos. E quando vocês for orar, entra no teu aposento e fecha a tua porta e fala com teu Pai em particular, em secreto, e teu Pai que te vê em oculto ele te recompensará. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje nós não precisamos de sacerdote. Vindo aí, Tiago Espínola. Deus continue te abençoando, porque você já é abençoado. Seja bem-vindo também, irmão Fábio Henrique de Oliveira. Seja bem-vindo também, irmão José Ramos. Deus em Cristo continue te abençoando, porque você já é abençoado. Então, você não precisa de ninguém para falar com o Pai, porque o acesso foi franqueado. O acesso foi franqueado. Graça e paz, irmão. Graça e paz, meu querido. Ô, glória. Chegando agora aqui, pegando o assunto aí. Tô chegando agora. Maravilha, maravilha. É bom o senhor participar conosco aí. É bom que a gente aí, né, prega o verdadeiro evangelho para abrir os olhos do povo. Com certeza. Não é fácil essa seara aí não, né? Não Pessoa é fácil, não. joga muita pedra, questiona muito, são muito bitolados com os pastores, que todos os ensinamentos que o pastor fala é aquilo mesmo, mas tem preguiça de ler na palavra e pesquisar se realmente aquilo está condizente, né, com o que está falando, as escrituras. Falta... A Bíblia fala, né, o povo perecerá por falta de conhecimento, né? Então,
são... A gente tem que, mesmo tacando pedra, a gente tem que ter amor, né? Com essas almas. Não é fácil não, mas o seu trabalho é edificante, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Fábio Henrique, aproveitando aqui, né, que o senhor também está aí ao vivo conosco aí, eu quero dizer aqui, eu estou falando aqui que a religião não aproxima o homem de Deus, porque Cristo, através da sua morte na cruz, já nos aproximou, né? Ele nos aproximou de Deus e nos reconciliou com Deus na cruz. E eu estou falando também aqui que religião não salva, né? Eu queria que você também desse a sua opinião. O que é que você acha das religiões em geral que tem hoje no mundo, né? Tem diversas religiões. E as pessoas acham que, pelo fato de estar seguindo uma religião, elas estão seguindo a Deus e vão ser salvas por isso. Eu gostaria que você desse a sua opinião concernente às religiões que tem hoje no mundo, né? É, O que é que você acha sobre isso? bom, a gente tem que seguir a religião que Jesus nos ensinou, né? Que é amar o próximo e fazer aquilo que é a vontade do Pai, né? Tá lá de Tiago 4:3, se não me engano, né? A verdadeira religião é essa. Então, essas religiões que tem hoje aí, a minha leva a Deus, a minha é melhor, testemunho de Jeová não se mistura com os outros, cristão no Brasil não se mistura com as outras denominações, Assembleia de Deus é pentecostal, já presbiteriana já não crê no agir de Deus, de falar de línguas, como as assembleias das igrejas pentecostais creem, né? Então, acho que eles tentam passar essa imagem de que são unidos, mas verdadeiramente não são unidos. Eles são unidos em uma coisa, são unidos em defender o dízimo. Isso ninguém abre mão. Por quê, né? Entra o dinheiro. Com certeza, meu amado, com certeza, é verdade. É verdade. E as religiões, elas distanciam o homem de Deus, pregando a lei de Moisés para o povo, né? Porque, como Paulo disse, que quando a pessoa ela lê a lição do Velho Testamento, em outras palavras, pratica as obras da lei de Moisés, essas pessoas estão levantando o véu de novo, né? E esse véu foi o véu que foi rasgado na cruz, né? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, e uma vez que o véu se rasgou de alto a baixo, ele fez tudo por nós na cruz. Ele fez o quê? A nossa santificação, ele nos aproximou de Deus na cruz, ele nos justificou diante de Deus na cruz, né? Ele tirou todos os nossos pecados na cruz. E as pessoas hoje estão cegas espiritualmente e também por falta de leitura das escrituras sagradas, É, da Bíblia Sagrada. os, entre aspas, né? Os evangélicos, acho que eles fazem um pouco de mistura de Antigo Testamento com Novo Testamento, com graça, com lei, pregam muito, muito mais sobre as leis, sobre a antiga aliança, na velha aliança, e esquecem o principal, né, que é a morte de Cristo e o que mudou após a morte de Cristo, né? Jesus participou do sacrifício, ofereceu o sacrifício de animais, guardou o sábado, mas após a morte de Cristo, essas leis mudaram. Ele já deixou o caminho aberto para os discípulos, né? E os discípulos já vinham ensinando as pessoas que não era mais necessário ir no templo. Existia apenas um templo, né? Era o templo de Jerusalém. Não existiam vários templos. Após a derrubada do templo, né? O véu se rasgou. As igrejas, né? Que é os irmãos, igreja que sou eu e você é uma igreja. Mas as igrejas reuniam onde? Nas casas, né? Como Priscila e Áquila, a igreja de Filadélfia, a igreja de Tiatira e tantas outras, acho que são 7 igrejas, né? Então, as pessoas têm
tem aquela mentalidade de, eu preciso ir num templo para me estar adorando a Deus, mas não necessariamente no templo. Você acha que talvez os discípulos, nas casas, quando reuniam, o Paulo vai cantar um hino, o Pedro vai pregar, o outro aqui vai passar a sacolinha do dízimo? Não tinha isso. Eles contavam as suas aflições, o que eles estavam passando, aquilo que estavam precisando de fazer para melhorar a progressão do evangelho. Eu acho que está faltando um pouco de conhecimento mais das pessoas nesse entendimento de tentar dividir, né, o que é a antiga aliança, o que a lei mandava, e após a morte de Cristo, o que nos deixou, né? E o principal é muito simples, né? É amar a Deus e amar o seu próximo. Não tem conversa, não tem, é muito simples. Às vezes as pessoas tentam colocar várias formas. Você precisa oferecer sacrifício, você precisa de se sacrificar, levantar de noite para orar, e orar 3 horas da manhã. Na verdade, talvez se você for uma pessoa que ajuda o próximo, você está agradando muito mais a Deus do que oferecer seu sacrifício. Eu acho que as pessoas precisam amadurecer um pouco mais nesse critério. Contar mais das suas aflições e o que precisa fazer para que o evangelho possa se progredir. Não sei se É você concorda verdade, irmão. comigo, não sei se você concorda, mas eu entendo também a sua. Eu estou pronto para aprender também, assim como para passar aquilo que eu acredito e que eu li, que eu entendi. Não, com certeza, o senhor está certo, né? Paulo disse que não tinha nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade, né? É, Então, aquela questão, tudo que o senhor falou aí é verdade, porque hoje Deus não se agrada em sacrifício, porque Jesus na cruz, ele fez um único e o último sacrifício. O último sacrifício foi Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi superior, maior e melhor do que os sacrifícios que os sacerdotes faziam na lei de Moisés. Por quê? Porque os sacrifícios de animais, de bezerras, de touros, de novilho que os sacerdotes ofereciam na lei, eles faziam expiação. A palavra expiação no hebraico recebe o nome de kepurim, que vem de carpa. As expiações que eles faziam era pelos seus próprios pecados, irmão Fábio Henrique, e pelos pecados do povo de Israel. Só que aquele sacrifício que eles faziam na lei não tirava o pecado do povo, cobria o pecado, com né? certeza. Porque existia a arca que ficava lá no Santo dos Santos, e uma vez que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá, sobre a arca estava a tampa chamada tampa da propiciação. E uma vez que o sacerdote matava o animal e aspergia, derramava o sangue do animal sobre a arca, ali falava da redenção e da misericórdia de Deus. Só que aquele sacrifício que o sacerdote ofereceu na lei de Moisés não tirava o pecado do povo, cobria o pecado, como está escrito em Hebreus 10, versículo 4, que é impossível que sacrifício de animais, é impossível que o sangue de touros, ou de bode, ou de bezerra removam, tire o pecado, né? Quem tirou o pecado foi Cristo na cruz, quando ele derramou até sua última gota de sangue por nós. Ali sim, ele tirou o pecado, removeu o pecado, e hoje nós somos perfeitos em Cristo, porque ele nos colocou perfeito aos olhos do Pai. Graças a Deus, né? Isso mesmo. Graças a Deus. Isso aconteceu na cruz, né? Maravilha. Isso aconteceu na cruz. Só que a religião, irmão Fábio Henrique, ela deixa a pessoa assim. A religião, ela cega as pessoas. A religião, ela cega as pessoas e também a religião,
ela afasta as pessoas de Deus, pregando a lei de Moisés, e também a religião, ela destrói famílias. Tantas pessoas Exemplo que já clássico mataram aí em nome de são os testemunhos de Jeová, né? Se uma pessoa cresceu, foi batizado ali, na testemunha de Jeová, se simplesmente, não, vou para outra igreja, vou ser católico, você, qualquer outra religião, a própria família nunca mais é normal com essa pessoa. Que tipo de religião, né, de Deus. religiosidade é essa, né? É muito triste. Eu conheço umas 3 ou 4 pessoas aí que estão passando por isso, não passaram, estão passando por isso. Mãe, pai que exclui a pessoa pela simples ideia de não concordar com a sua religião. Então, acho que eu fico imaginando como que Cristo vê uma Mãe e família pai, dessa, né? imagina. É muito triste. Mas, É, né, acontece bastante nas religiões. acontece, por exemplo, existem pessoas que são de igrejas evangélicas, né, que frequentam templos religiosos, e essas pessoas que frequentam templos religiosos, por exemplo, a mulher cristã, ela frequenta uma religião, por exemplo, frequenta a Assembleia de Deus. O marido não é crente. Na mente dela, por causa daquilo que passaram para ela dentro da religião, o marido é endemoniado, não quer ser crente porque já está condenado. Aí já começa as briguinhas por aí, entendeu? Acontece. Ah, se você não quer ir para a minha igreja, se você não participar da minha igreja, porque você está com o demônio, você está com o diabo, né? Você não vai para o céu, você vai para o inferno. Por quê? Porque foi isso que essas pessoas aprenderam dentro do sistema religioso, na religião. E aí o marido já começa a quebrar o pau com a mulher dentro de casa, brigar, simplesmente por causa da religião. E isso tem dado muito divórcio. Muitos divórcios têm acontecido por causa disso, né? Que às vezes a mulher, por falta de sabedoria, né, chega num esposo e fala: tem que ir para a igreja, tem que ir para o templo, tem que ir, tem que ir. Ele fala: não, mulher, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu não desejo mal ao próximo, eu procuro trabalhar, fazer as coisas certinho, mas ela quer porque quer que ele vá para um templo religioso junto com ela. E aí, pelo fato do esposo não querer, ela vai se divorciar dele. Os pastores ensinam muito isso também, o tal de ganhar almas para Cristo. Eu preguei para tantas pessoas, eu ganhei 20 almas, eu ganhei 30 almas. As pessoas costumam falar bastante isso. Eu ganhei, como se fosse que ela pregou e pela eloquência que ela falou para a pessoa creu no evangelho e a pessoa foi salva. Mas a gente não salva ninguém. A gente é um Não, grão de areia na imensidão. Então, a gente vai, ensina com todo carinho, com todo amor, o evangelho, e quem faz a obra é o Espírito Santo, é Deus que vai transformar o coração dessa pessoa e vai a convencer de seus pecados, dos seus erros, de uma mudança de vida, né? E seguir para frente. E assim a pessoa vai crer, vai estudar e vai fazer novos discípulos, né? Não necessariamente precisa de ir para um templo religioso. Eu não tenho muito. Eu já fui mais crítico, né, às pessoas que frequentam o templo, mas hoje eu creio que existe pessoas que realmente precisam de ser doutrinadas pelo sistema religioso. Falo por quê? Não sei se talvez você pode concordar. Eu até fico discordando de mim. Mas vamos supor, uma pessoa que viveu no mundo das drogas a vida inteira, aprendeu tudo de errado, e simplesmente ela conheceu o evangelho, nós pregamos para ela, eu e você, pregou para essa pessoa, para esse homem, e ele realmente quer mudar de vida, quer largar as drogas, quer largar as coisas de errada que ele fazia, que ele praticava, que ele fazia, e, e apenas ela sozinha talvez não vai conseguir. E talvez não vai achar pessoas para estar todos os dias com ela, e não vai conseguir seguir a caminhada. Talvez pessoas que precisam ser
ter mais pessoas do lado, né? Para ser doutrinado. Essa pessoa que é muito, coração muito duro, talvez mais para frente pode sim conhecer o verdadeiro evangelho, né? Mas a princípio talvez tenha esse lado bom, né, das instituições religiosas de estar acompanhando essas pessoas que realmente precisam ser doutrinadas. Doutrinadas eu falo assim, no sentido de cabresto mesmo, né? Porque tem um versículo, não, tem um ditado que fala: o homem que precisa de religião para ser bom não é uma pessoa boa, e sim um cão adestrado. Depois você procura no Google aí, vai ter essa frase, mas tem um fundo de verdade. A pessoa que precisa, eu preciso ir para a igreja, eu preciso de estar frequentando uma instituição religiosa, um sistema religioso, de estar debaixo de uma liderança religiosa para ser bom. Mas realmente existem essas pessoas que precisam disso, né? Mas mais para frente Deus faz a obra, né? Não sei se você concorda. Exatamente. Parabéns, irmão Fábio Henrique. Eu concordo assim, por quê? Porque assim, vamos pensar, né? Vamos raciocinar. É melhor o camarada estar frequentando um templo religioso e ele está lá se socializando, né? Se socializando. E, por exemplo, o cara que era viciado em crack, maconha, o cara que era viciado em pó, saiu das drogas. É melhor ele estar frequentando um templo religioso e estar ali sendo doutrinado, né? E assim, sendo doutrinado, ensinado a deixar essas práticas mesmo, a servir a Jesus, né? Com toda aquela doutrina, do que ele estar no mundo das drogas, né? Pegando o dinheiro dele para comprar pó, para fumar maconha. É melhor a mulher que era prostituta estar dentro de um templo religioso sendo doutrinada e deixar até aquelas praticidades, aquelas práticas, do que ela estar naquelas práticas, entendeu? Só que depois de um tempo, quando ela amadurecer, né? Porque todos nós amadurecemos a cada dia, eu estou falando assim no sentido espiritual, o Espírito Santo vai se encarregar de fazer a obra dele, como Jesus disse que tem muitas ovelhas, né? Que estão fora, Que não são desse aprisco, né? que não são daquele aprisco, mas que ele vai chamar, né? Com Ele certeza. vai chamar. E quem é ovelha vai ouvir a voz do bom pastor Jesus e vai atender. Com certeza. Simples assim. Ele Exatamente. vai chamar, ele vai usar uma pessoa que conhece o Evangelho da Graça na rua para conversar. Essa pessoa, de repente, vai no YouTube, ouve um pregador que prega o verdadeiro Evangelho ensinando a graça, que prega contra essas falsas campanhas, votos, que prega contra as leis, que prega contra as obras ritualísticas da lei de Moisés, as obras da lei, que prega contra o dízimo, fazer voto, voto de dinheiro. Aí essas pessoas vão ouvindo e o próprio Espírito Santo vai trabalhar no coração e vai chamar essas pessoas para fora do curral. Exatamente. Eu sou exemplo disso. Eu nasci, e eu nasci de uma família muito católica. A minha avó, não sei se você nasceu de um lar evangélico, mas eu não. Eu participei de uma família muito católica. Minha avó participava daquele Sagrado Coração de Jesus, uniformizada, de levar pão de queijo para os presos na cadeia. Uma pessoa, assim, muito religiosa mesmo, católica, católica mesmo. Mas uma pessoa de coração muito bondosa. Todo mundo na cidade conhecia minha avó, assim, minha mãe também. Mas minha mãe não era muito praticante, não. E eu sempre, minha vida inteira, foi muito questionador. Muito mesmo. Aí eu perguntava: mãe, por que que Maria, mãe de Jesus, é Nossa Senhora de Fátima, é Nossa Senhora da Luz, é Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora de não sei o quê, sendo que Maria foi uma pessoa só? Aí me enrolava com alguma desculpa lá, não, mas Maria pode ser tantas outras, e eu não me dava por satisfeito daquilo. Isso eu tinha o quê? 13, 14 anos, muito questionador. E pegava a Bíblia para ler e não entendia, né? Passava até horas lendo, tinha aquela Bíblia católica cheia de gravuras, a gente tenta ler ali, acha interessante a história, pegava um capítulo ali, achava interessante, lia outro, e ficava horas lendo. Aí
Um belo dia, um carinha na minha sala, já estava no primeiro ano, segundo grau, uma coisa assim, tinha uns 15 anos, se eu não me engano, e pegava, né, na hora do recreio, e todo mundo criticava essa pessoa que estava ensinando, lendo a Bíblia, todo mundo brincando, divertindo, jogando xadrez, peteca, sei lá, fazendo várias outras coisas, e ele sempre lendo a Bíblia, muito religioso. E eu interessei por aquilo, né? Perguntava as coisas para ele, por que é isso, 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 e me explicava tudo com a paciência, e me chamava para a igreja. Vamos para minha igreja? E eu, não, aquela igreja lá que o povo fica gritando lá e se estribuchando no chão, não vou nem a pau. Mas aí passou um tempo, eu fui estudando e tive a curiosidade de ir, né? A primeira vez que eu fui, já gostei, fui outra vez. E aí depois conheci outra menina, daí, tava lá, bonitinha. Acabou que eu não fiquei com a menina, mas fui interessado na menina, mas foi até bom também, depois frequentar mais vezes a igreja. A gente fui estudando, foi crescendo, passei muitos anos ali, fui líder de jovens, toquei guitarra, toquei contrabaixo, passei na secretaria, fui tesoureiro, fui obreiro. Então sei falar com propriedade o que acontece nesses tempos religiosos. Então entra muito dinheiro, entra muita grana. A igreja que eu frequentava tinha em torno de 200 membros. Então entra muito dinheiro. A gente vê fazendo campanhas para missões, e o dinheiro que vai para a missão mesmo, segundo, entre aspas, né, para os pregadores, era baixíssimo, muito pouco. Fazia 3, 4 cestas básicas por mês, acho que estava fazendo muito, e o dinheiro todo indo para o caixa da igreja, e o caixa da igreja fica onde? Quem que tem movimentação? O dono do CNPJ, o dono da empresa, o pastor O presidente. pastor, O pastor presidente. Os outros pastores não têm salário, só o pastor presidente. E a conta ficando gorda, ou seja, o pastor se enchia a boca para falar que na igreja dele ele só tinha um salário, acho que se não me engano, ganhava 2 salários lá que tirava para retirar dele, mas a empresa, o CNPJ que estava lá, Assembleia de Deus, Ministério Luz, era dele. Ou seja, a empresa é dele. Todas as arrecadações que estão indo para ali vai para a conta dele. Aí a gente fiquei pensando assim, o pastor está comprando carro, está comprando casa, está ampliando, está fazendo mais benfeitorias, colocando ar-condicionado. E a gente vai observando assim, só o líder prosperando e os irmãos, assim, tem muita gente precisando se fazer cirurgia, passando necessidade de própria comida mesmo, né? Necessidade dentro de casa, de faltar as coisas. E a gente vai observando essas coisas, a gente vai estudando. O que me despertou mesmo para me sair do sistema mesmo foi o dízimo. A questão do dízimo, acho que foi o principal. Pesquisei o dízimo, a fundo mesmo o que é o dízimo, e o que eu descobri não foi bom. Eu comecei a questionar as próprias pessoas da igreja, né? E não fui bem recebido por isso. Aí acabaram que de forma indireta, foi me excluindo. Foi me excluindo até eu sair mesmo. Então não teve jeito. E assim foi com 100% das pessoas que eu conheço. As pessoas não aguentam ser discordadas, né, dentro da palavra daquilo que elas acreditam. Então é uma coisa muito triste que acontece nas religiões hoje. com certeza, irmão Fábio Henrique. E a religião, ela tem feito isso, né? Destruído família, destruído lares, destruído casamentos, e assim até atrasado a vida do ser humano, assim roubado o tempo do ser humano e atrasado também a vida do ser humano. Por quê? Por quê? Porque eu comecei a pregar com 11 anos de idade, e eu já vi pessoas chegarem em pastor e falar assim, pastor, eu vou estudar, eu vou para a escola porque eu tenho que tirar o segundo grau. Eu era novinho, tinha 11 anos, já vi pessoas chegarem no pastor e falarem isso. E o pastor, em vez de incentivar o irmão a terminar os estudos, tirar o segundo grau, a aprender uma profissão,
o pastor simplesmente olhou para o irmão e disse, não, seu estudo é Deus. É complicado, Deus já né? lhe deu seu estudo, você já encontrou Deus aqui na igreja, você não precisa mais de estudar. É E o lamentável. camarada inocente, coitado, novo, sabe? Menino espiritual, menino na fé imaturo, colocou aquilo na cabeça. É mesmo, Deus é meu estudo. E o pastor, sem falar que naquele tempo os pastores falavam o seguinte: olha, Deus é seu estudo e não precisa você estudar, não, porque Jesus está voltando. É Jesus complicado. está voltando, e se você for estudar, é capaz de Jesus voltar, você está na escola estudando e você não subir no arrebatamento. É. Então, Deus é seu estudo. E diversos irmãos, coitado, colocou isso na cabeça, pararam de estudar, e aí vem aquela velha história de viver pela fé, né? Aí o pastor começou logo a dar missão para eles fazer, né? Vá na casa de um, faça oração. Tem uma viagem para a gente fazer uma obra. A gente vai fazer uma obra em tal lugar. E aí começou a puxar o coitado do irmão, né? O irmão foi fazendo a tal obra por aí, orando por um, orando por outro, entregando folheto. O pastor logo mandou ele encher a mão de folheto, sair evangelizando, né? O pastor falou com ele, vai ganhar alma para Jesus, enche a mão de folheto e vai evangelizar. E o irmão sai evangelizando para ganhar alma para Jesus. Mas tudo isso aí são estratégia. Por que estratégia? Porque as pessoas enchem a mão de folheto, vão evangelizar, né? E até através da palavra de Deus, ele não ganhou aquela pessoa, mas a pessoa ali aceita Jesus, e os pastores são tão sabidos que atrás do folheto colocam logo o quê? Endereço. O endereço, o endereço da igreja, o nome do bairro, o nome da rua para a pessoa ir para lá. Aí aquela pessoa que o irmão evangelizou, aquela pessoa que aceitou Jesus, vai para lá. E quando vai para lá, a primeira coisa que os pastores fazem é o quê? Começar a pregar o dízimo para ele, Malaquias 3:10. Trazer todos os dias uma caixa do tesouro. E aí ele tem que se tornar dizimista. E os pastores começam logo a oprimir eles, pregar mentira para eles. Se não der o dízimo, o devorador vai entrar no seu casamento, na sua família, na sua casa. Para você prosperar aqui, você tem que dar o dízimo. E aí o cara se torna um pagador de dízimo, um pagador de imposto, porque dízimo, queira que não queira, é imposto. E não aprende nada do Evangelho de Jesus, só aprende a lei de Moisés, né? Então a religião, ela rouba seu tempo, né? Além de roubar seu tempo, rouba seu dinheiro, rouba seus sonhos, seus projetos. Tantos irmãos nossos que hoje estudaram até a terceira série, não terminaram os estudos por causa da tal religião. Porque os pastores colocaram na cabeça, não, seu estudo é Deus, e não precisa estudar não, meu irmão, estudo aqui é Jesus. O que, é que você acha disso aí, irmão Fábio Henrique? Bom, eu acho que o pastor daqui está mais esperto que o pastor daí, da antiga igreja que eu frequentava. Ele até incentivava as pessoas a tá estudando, os jovens a estar estudando. E, inclusive, lá hoje tem advogado, tem enfermeiro, tem. Eu acabei de formar em farmácia, né? Na época que eu comecei a estudar, já tinha interesse de fazer uma faculdade, terminei já. Já tem uns 5 anos já que eu já saí. Mas incentiva, né? Porque a pessoa tendo uma profissão, o dízimo é mais gordo, automaticamente, né? Vai ser bem visto pela sociedade. Ah, mas o fulano de tal que é advogado é da minha igreja. Tem essa coisa. Então, acho que o pastor daqui foi mais inteligente nesse aspecto aí. E dão cargos, né, para as pessoas. O que é o cargo, né? As pessoas mais importantes ali, que têm uma renda melhor, costumam dar, vou te dar o líder de jovens aqui, vou te dar, você vai ser o tesoureiro, você vai ser o secretário. Acaba que a pessoa fica procurando a palavra aqui, a pessoa fica bem vista, né? E a pessoa gosta de ser bem vista no meio, né? E é respeitada por aquilo. As pessoas gostam disso, né? Então acaba que a pessoa começa a ser mais dizimista, incentivar outras pessoas a dar o dízimo mais gordinho. Então, a religião é isso aí, hoje
no Brasil inteiro. No Brasil, não é posso estar falando no mundo, né? Hoje o dinheiro é a raiz dos males, né? Tá nas próprias escrituras mesmo. Eu acho que o raiz dos males, a raiz dos males mesmo é o dinheiro porque por esse lado, né? As pessoas começam a amar tanto o dinheiro e esquece o que realmente é importante, né? Que é a caridade, né? Ajudar o próximo. A pessoa vê um mendigo na rua, tá indo lá com seu salarinho no bolso, mas prefere dar o dinheiro lá no templo do que ajudar o mendigo a comprar uma roupa, comprar uma comida para ele. Então, é muito triste a situação que nós estamos vivendo hoje, mas cabe a nós, né, fazer esse papel aí. Como disse, se a gente não falar, as pedras falam, né? Vamos de grão em grão Com aí, mas certeza. hoje somos já milhões aí no Brasil aí, tem muita gente que está abrindo os olhos, e cada dia mais eu estava vendo uma pesquisa aí, tem mais pessoas, mais e mais, saindo dessa prostituição que é o sistema religioso. E como você falou aí, aproveitando aqui, né? Como você falou aqui no começo aqui, assim que você entrou, você falou aí que os irmãos se reuniam nas casas, né? Os cristãos não congregavam em templos, eles não se reuniam em templos, porque esse negócio de templo, além de ser pagão, Jesus ele matou o templo. Jesus ele matou o templo. Ele mesmo profetizou a queda do templo de Jerusalém, né? Mateus capítulo 24, versículo 2, quando os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: Senhor, dize-nos, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus olhou para seus discípulos e disse: Estás vendo aí esse templo? Estás vendo essa estrutura? Em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia foi uma profecia escatológica, a qual se cumpriu no ano 70 da era cristã depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Então Jesus ali matou o templo. Certa feita, Jesus estava conversando com os líderes religiosos, com os religiosos da sua época, e ele disse assim: esse templo vai ser derribado, vai ser destruído, vai cair, vai ser derrubado. Mas depois de 3 dias, eu reedificarei. Aí os religiosos disseram: mas esse templo levou mais de 46 anos para ser construído. Como é que tu fala, tu dizes que com 3 dias tu vai reedificar esse templo, se esse templo demorou mais de 45 anos para ser construído? Jesus não estava falando do templo em si, Jesus estava falando da sua morte. Ele estava falando dele, que o filho do homem ia morrer e que até o terceiro dia ia ressuscitar. Ele está falando do seu próprio templo. Então, Jesus ele matou o templo em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando ele profetizou a queda, a destruição do templo de Jerusalém. E ele disse que ele mesmo é o templo, porque esse templo, eu, Jesus, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Ele mesmo disse, né? Então, Uma mulher disse, onde devemos buscar, né? Te buscar, o Pai, a né? mulher samaritana, Isso. Diga a verdade, né? Nem no templo, nem no monte adorareis o Pai. Mas o Pai busca aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? seja bem-vinda, nossa irmã Conceição Calmon. Deus é contigo, Deus em Cristo continue te abençoando. Amém. Pode continuar, irmão Fábio Reis. Ô, glória. Então tá falando sobre nem no templo, nem no monte, né? Mas a igreja verdadeira somos nós, né? Nós somos a igreja verdadeira. Então, eu sou igreja, né? E você é igreja. Nós reunidos somos igreja. Então, até a própria palavra, né? Igreja vem de eclésia, né? Eclésia, o que é eclésia? Chamados para fora. Para fora de onde, né? Para fora do aprisco, para fora do,
da religiosidade, né? Então nós devemos buscar realmente o que é ser igreja verdadeira, né? O templo somos nós. Verdade, porque Jesus, além de matar o templo, Jesus nunca habitou em obras mortas, como tijolos, porque tijolos não ouvem, não falam. Jesus nunca habitou em brocos, em paredes, porque paredes não falam, não ouvem. Jesus sempre habitou em ser vivo. Jesus sempre habitou no ser humano, né? No ser humano. Então, Jesus nunca habitou em templos. Moisés levantou o tabernáculo, mas Jesus nunca habitou e nunca morou no tabernáculo que Moisés levantou na lei. E é interessante que Jesus nunca operou nenhum milagre, né, no templo, né? Se o templo é tão importante, né? Por que que não curou dentro do templo, né? Sempre foi fora, né? Então, o templo para Jesus mesmo, no Cristo mesmo, não é, não teve importância, né? Ele teve que cumprir a lei, como ele judeu que era, e ir ao templo, né? Mas não, já estava preparando, né? Dando um enunciado que E do que toda nós vez devemos que Jesus fazer. era no templo, ele ia para quê? Oi? Né? Jesus, como um judeu, ele ia no templo, mas ele ia com um propósito, É, para lá pregar a verdade exatamente. contra a hipocrisia dos líderes religiosos. Porque os senhores lá, os líderes religiosos, eles eram hipócritas, os escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram versados na Torá, na lei de Moisés. Eles eram doutores da lei. Eles interpretavam a lei de Moisés. E os fariseus, com seus farisaísmos, eles pregavam uma coisa, mas não viviam o que pregavam. Eles eram hipócritas. Eles praticavam o que é hipocrisia. O que eles faziam era hipocrisia. Eles eram os hipócritas. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que a pessoa não é. Exatamente. Os líderes religiosos pregavam contra o adultério, mas eles mesmos adulteravam. Eles pregavam contra o roubo, mas eles roubavam. Eles pregavam contra a mentira, mas eles viviam na praticidade e na prática da mentira. E Jesus ia no templo pregar contra a religiosidade e contra a hipocrisia deles. Exatamente. Lá em Malaquias Tanto é que 2, né? Tá lá dizendo que quem roubou a Deus, né, eram os próprios sacerdotes, né? E isso não vê nenhum pastor ensinando, né? Interessante, né? Já leu lá? não ensina. Já li. Eles pegam Malaquias 3:10, mas não pega Malaquias 2, do capítulo inteiro, né? Quem que eram os que roubavam a Deus, né? Pegavam os alimentos melhores para eles e ofereciam de pior de qualidade, o que sobrava para as pessoas que realmente precisavam, que eram os órfãos, as viúvas, né? E os necessitados, outras versões dos estrangeiros, né? Então a hipocrisia já estava aí já, né? A hipocrisia já estava aí porque quem estava roubando a Deus não era o povo, eram os sacerdotes. Eles Exatamente. estavam roubando a Deus, tanto é que quando aquela pergunta com interrogação, Malaquias 3:8, né? Roubará o homem a Deus? Uma pergunta com interrogação. Todavia vós me roubais e dizeis em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eram os sacerdotes que estavam roubando, porque toda vez que o povo de Israel levava os animais para a Casa do Tesouro, que era o templo de Jerusalém, eles pegavam os melhores animais, levavam para suas casas e dividiam entre as suas famílias. E os piores animais eles ofereciam para Deus. Tanto é que em Malaquias capítulo 1, versículo 8, Deus não estava aceitando o sacrifício dos sacerdotes. Exatamente. Porque além de estarem roubando, eles estavam oferecendo para Deus o pior. Os piores animais, os animais defeituosos. E em Malaquias capítulo 2, ele estava roubando dentro da casa do tesouro, ou seja, dentro do templo de Jerusalém. Aí Deus levantou o profeta Malaquias, porque o nome Malaquias quer dizer no hebraico Malaqui, ele foi um profeta do tempo de Moisés, né?
e diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quem estava roubando os dízimos, que eram vacas, ovelhas, animais, que era comida, alimento, eram os sacerdotes. E Deus levantou o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes. Só que a manipulação é tão grande que os pastores não mandam o povo ler o livro todo de Malaquias, que é um livro pequeno, só tem 4 capítulos, e o povo não lê. O povo não lê. É por isso que o povo não tem conhecimento, porque os pastores pegam os versículos isolados e com esses versículos isolados eles fazem a manipulação. Por quê? Porque o povo de Israel só poderia dar o dízimo, entregar o dízimo no templo de Jerusalém. Eles não poderiam dar o dízimo em qualquer outro lugar, só no templo de Jerusalém. E quando a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, assim: trazei todos os dízimos à carra do tesouro. A carra do tesouro ali é o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, que não existe mais, né? Para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é, irmão Fábio Reis, mantimento é dinheiro ou alimento? Com certeza, né? Alimento, né? Alimenta, né? Com certeza. Só que a manipulação dos pastores é o seguinte: eles transformaram a carra do tesouro, o templo de Jerusalém, em seus templos religiosos. Eles transformaram o dízimo, que era comida, que era alimento, em dinheiro. E eles transformaram o devorador, Que demônio. o migrador, em demônios. Era peste, né? Se eu não vos abrir com portas dos céus, né? Em forma de chuva, vos ireis abençoar, né? Que as pessoas estão levando seus mantimentos e Deus ia continuar abençoando as suas lavouras, os seus animais, né? Nesse sentido, mas colocam como demônio, né? O gafanhoto, o devorador como demônio. Isso é uma, uma E sacanagem, eles, né? e Espero eles bastante usam isso. isso para colocarem medo no povo. Porque a religião é assim: quando não te pega pela ganância, te pega pelo medo. E eles usam esse tal devorador e dizem, sustentam que é demônio, para colocarem pavor e medo no povo, para tirar o dinheiro do povo na marra, pelo medo, que a religião é assim: quando não te pega pela ganância, te pega pelo medo. Simples assim. Só que devorador nunca foi demônio. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhotos sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel. E esses gafanhotos acabaram com a macieira, com a palmeira, acabaram com tudo, com os pastos do campo, com as árvores, comeram todos os frutos das árvores, e os gafanhotos também comeram todos os frutos da terra. E uma vez que eles fizeram isso, afetou a economia do país. Joel capítulo 1, versículo 4, está escrito: o que ficou do gafanhoto, o migrador comeu. O que ficou do migrador, a locusta comeu. Então, Tô lembrando de uma coisa que te interrompendo, né? Segura rapidinho aí. Tava lembrando aqui agora daquele versículo lá em Deuteronômio, se eu não me engano, acho que 10. Se o templo for muito longe, né? Você estava ali na nação de Israel, você mandar, sei lá, 500 quilômetros. Se o templo estiver muito longe, o templo, para você dizimar, o que a palavra dizia, né? A lei dizia. Para você vender os seus dízimos, e a intenção era para você ir até o templo e chega lá, você vai comer e beber e usufruir tudo aquilo que a sua alma desejar. Porque o interesse mesmo, o mandamento da lei, era para chegar no templo, era para ir no templo, né? As pessoas reunirem no templo uma vez por ano, tá no templo, né? Você não vê pastores ensinando para você, se o templo estiver muito longe, você não puder dizimar, você vende o seu dízimo, você vende
os seus alimentos, você vende os seus animais para você ir no templo. Não vê ninguém falar isso. Nunca vi. Achei interessante, É lembrei isso aqui porque agora. é interessante isso aí que você falou. E o interessante, irmão Fábio Reis, né? O interessante é que ali foi a instituição do dízimo, em Deuteronômio capítulo 14. Foi a instituição do dízimo. Ainda em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus usou o profeta Moisés e falou assim com o povo de Israel: se porventura o templo de Jerusalém, o caminho até o templo de Jerusalém tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade das sementes de vocês, que vocês recolherem cada ano do campo, porque o povo de Israel dava o dízimo uma vez por ano, anualmente, e não de mês em mês, como os pastores cobram hoje dentro das igrejas evangélicas. Eles davam o dízimo uma vez por ano, anualmente, e era da novidade das sementes que eles recolhiam do campo. Eram alimentos. Aí Deus usou o profeta Moisés e falou assim: se porventura o templo de Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para ali pôr seu nome, que é o templo de Jerusalém, estiver distante de vocês, o caminho até lá for tão comprido, estiver distante de vocês, de maneira que vocês não possam levar os alimentos, que são os dízimos, o que é que vocês vão fazer? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como 10%? Não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o sacerdote? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém com o dinheiro na mão, compra tudo quanto desejar a tua alma. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu vai dar aquele dinheiro por vacas e por ovelhas e por vinho, até cachaça tinha no meio, viu? Bebida E por fermentada. vinho, e por bebida forte, e por azeite, e por ovelhas, e por tudo quanto te pedir a tua alma. E depois de haver comprado tudo isso, é para fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. Exatamente. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e diante. E dizem Só que que os pastores não incentivam o povo a ler, porque se o povo descobrir a verdade, os templos religiosos ficam vazios. e diziam que naquela época não E não existia vai entrar dinheiro, né? mais dinheiro para ele. Naquela época não existia dinheiro. Falam assim, que na época as pessoas trabalhavam em troca. Se eu plantei milho, eu vou trocar um milho a troco de azeite. Se eu plantei, se eu estou com uma rinha de vaca que vou trocar por. Era a base de troca, mas realmente existia dinheiro naquela época, né? Mas as pessoas davam dízimo sempre em alimento e em animais, em mantimento. Aí já existia dinheiro. Já vi pastores falando que naquela época não existia dinheiro. Oxe, Até na época claro, de sempre. Abraão já tinha dinheiro. Abraão comprou um terreno para enterrar Sara por 20 moedas, se não me engano, de prata, né? Ou de ouro, não lembro. Acho que 20 moedas de José prata. foi vendido por quanto José, moeda de José, prata? José também foi Em vendido. Gênesis. Já existia dinheiro, né? É, já existia dinheiro. Diz o que era. O dinheiro sempre existiu. E o dízimo sempre em E alimento. a moeda de prata sempre existiu na velha aliança, né? Os irmãos de José venderam José, né? Se eu não me engano, foi por 20 moedas de prata, Gênesis capítulo 37, versículo 19, né? 20 moedas de prata para a caravana de ismaelita que passava por ali, pela cidade de Dotã, venderam José. Então sempre existiu dinheiro. Só que os pastores fazem essa manipulação toda. Ah, irmãos, naquele tempo não existia dinheiro, era por isso que o povo dava o dízimo em alimento, porque naquele tempo não existia dinheiro. Mas como é que você vai trazer? Ainda chama de casa de Deus. Como é que você vai trazer para a casa de Deus 1 quilo de feijão?
um pacote de arroz. Não vai dar para nós pagarmos as nossas contas. Não vai dar para nós pagarmos o aluguel do templo, pagarmos a água, a luz. Não vai dar. Foi como esse dia eu entrei em uma live que um camarada estava fazendo e eu escrevi lá. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Aí eu citei a passagem da Torá no capítulo 14, versículo 22, como os judeus, como o povo de Israel dava o dízimo. Aí um abençoado entrou lá e colocou assim, mas irmão, pega um pacote de arroz, pega os alimentos, vai lá na companhia, para ver se eles vão aceitar. Toda a igreja tem gasto, tem que dar dinheiro mesmo, porque tem que pagar aluguel, pagar água, pagar a luz. Mas a pergunta que não quer calar é: Jesus mandou alguém abrir templo? Não mandou. Abriu porque quis, né? Abriu para arrecadar dinheiro. Para arrecadar dinheiro. Só os cegos que não conseguem enxergar essa realidade. Porque Exatamente. Jesus nunca morou em templo e nunca mandou ninguém abrir em templo. Ele nunca mandou. Se abrir os que arque, né? Com suas despesas, com sua luz, com sua água, com suas despesas, né? Não pediu para abrir templo, né? Nós devemos ter essa unidade de reunir em qualquer lugar. Nós precisamos reunir em praça. Não precisa de templo, não. Né? Mas tem que ter aquela liturgia toda, aquele paganismo romano, que precisa de fazer isso, fazer aquilo outro. O evangelho é muito simples, né? As pessoas às vezes acabam complicando, né? E para encerrar essa live aqui, por conta do horário, É, já tá tarde. as pessoas hoje, irmão Fábio Reis, está tão cega dentro da religião que eles acreditam que Deus só responde às orações dele dentro dos templos e que eles têm que estar dentro dos templos religiosos. Mas se você for olhar pela Bíblia, Jesus não mandou ninguém abrir templo. Os discípulos de Jesus não abriram o templo. Jesus disse para os seus discípulos em Marcos capítulo 16, versículo 15, assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse assim para seu discípulo: ide por todo o mundo e construa a igreja, abra templos religiosos. Jesus não disse assim para o seu discípulo, não. Ele mandou seus discípulos pregar o evangelho. E o que é evangelho? A palavra evangelho no grego recebe o nome de evangelion, que quer dizer boas novas de salvação para os perdidos pecador. Mas Jesus não mandou seu discípulo abrir templos. Na igreja primitiva, os apóstolos também não construíram templos e não abriram templos. Então, se você for olhar, os cristãos se reúnem em casas, né? Tanto é que na passagem em Atos capítulo 8, versículo 3, está escrito que Saulo de Tarso, ainda respirando ameaça contra os cristãos, ele entrava de casa em casas, porque os irmãos se reuniam em nome de Jesus nas casas, e arrastava os cristãos pelas ruas e os encerrava na prisão. Ele entrava no templo? Não. Ele entrava de casa em casa, ele ia nas casas, né? E fazia isso. Então, os cristãos nunca se reuniam em templos. Só quem estava dentro das sinagogas dos templos eram os hipócritas, os fariseus, os escribas, os roubadores do povo. Eles e os religiosos que lhe seguiam, que gostavam do templo e que estavam dentro dos templos. E justamente a perseguição contra os cristãos que seguiam unicamente a Cristo vieram da onde? Dos templos religiosos. Os Exatamente. cristãos se reuniam em nome de Jesus em casa e os líderes religiosos e os religiosos que congregavam no templo mandavam prender os cristãos que se reuniam em nome de Jesus nos lares em casa. Simples assim. Só que as pessoas não entendem isso. Tanto é que eu vou ler aqui rapidamente, porque tem muitas pessoas que falam, me prova na Bíblia, onde é que está escrito que os irmãos cristãos se reuniam em casas. Uma das cartas de Paulo para a igreja de Colossos,
Paulo disse em Colossenses capítulo 4, versículo de número 15 assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Nifa, e a igreja que está em sua casa, né? E a igreja que está em sua casa. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Então os irmãos não se reuniam em templos, eles se reuniam em casa, nos lares. Jesus, para quebrar esse negócio de templo, a mulher samaritana perguntou para ele, em João capítulo 4, versículo 20, os nossos pais adoraram aqui nesse monte, e tu dizes, tu fala que a adoração não vai adorar em Jerusalém, ou seja, no templo de Jerusalém. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse o seguinte: olha, mulher, vai chegar uma hora que a adoração não vai ser nem mais no monte e nem no templo de Jerusalém. Porque a hora vem, já chegou, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse para ela: não é mais para me adorar em templos e também em montes, porque eu não estou lá nesses lugares. É para me adorar em espírito e em verdade. E quem adora Jesus em espírito e em verdade, adora em casa, adora na faculdade, adora na escola. Porque a nossa vida já é um culto e as pessoas não entendem isso. Entendeu? As pessoas não entendem isso. Então, para completar aqui minha fala, o evangelho é simples demais, rapaz. O evangelho só se cumpre em duas palavras. Lucas capítulo 10, versículo de número 27, Jesus disse: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, as tuas forças e o teu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. O espírito do evangelho de Cristo é esse: amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, tua alma, de todo o teu coração, em todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o espírito do evangelho. O que passar disso são invenções humanas. O que passar disso são os homens comercializando a palavra de Deus. Amém? Amém, irmão. Irmão Fábio Reis, Deus aí, Deus continue abençoando. da sua vida também. Foi um prazer aí também. Desculpa o horário aí também. Todo nós. A gente vai se falando mais vezes aí. Tá bom? Amém, ok. Para nós encerrarmos essa live Beleza. aqui, que tem umas. Seja bem-vinda, irmã Silvana Nascimento. Deus continue te abençoando, porque a irmã já é abençoada, amém? Com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Para nós encerrarmos essa live, vamos fazer uma oração, né? Pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos irmãos que estão dentro do sistema religioso, que estão nessas religiões aprisionados pelo sistema, para que o Espírito Santo abra seu entendimento e seus olhos espirituais, para que eles também se libertem e saiam do sistema religioso. Amém? Eu quero te pedir que você faça uma confissão nesse momento, uma oração pelos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quer falar? Não, Você ora e depois também eu oro para encerrar a live. mas você quer que eu fale o quê? Não entendi. Fazer uma consideração final? Fazer uma oração para que o Espírito Santo convença esses irmãos que estão presos no sistema religioso, nas religiões, para que assim como nós também saímos do sistema religioso, eles também saiam do sistema religioso e sejam libertos, né? E a bateria aqui está com 3%. Eu vou deixar para você falar aí, senão não vai dar prazo. Vou deixar você Certo. terminar aí. Então eu vou orar aqui Bora aí, rapidamente. irmão. Senhor Jesus, obrigado por essa live, continua abençoando o teu povo. Senhor, os irmãos, as irmãs que estão no sistema religioso preso, Pai, eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais, que eles conheçam o verdadeiro evangelho da graça de Deus e que eles entendam que a adoração agora é em espírito e em verdade, que o Senhor não está no templo, que o templo são eles. Aleluia, que o templo são eles, que o Senhor está neles. Deus, muito obrigado por essa noite, por essa live.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus em Cristo continue abençoando a todos os abençoados em Cristo Jesus. E até a próxima live. Amém. Fábio Reis, até a próxima live. Um abraço. Pessoal.